Oi, eu sou o Jamal e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Se você é uma pessoa que é nova por aqui, eu te convido a ver meu vídeo até o final. E se você gostar dele, eu só peço que deixe um like e se inscreva aí, porque ajuda muito. E se você quiser, me siga nas minhas redes sociais, que são essas que aparecem aqui na tela, porque lá eu sempre aviso quando tem vídeos novos. Então mesmo quando o YouTube não notifica, eu aviso lá e você pode ver aqui sempre consumir um conteúdo de qualidade. E se você quiser apoiar o canal, os detalhes vão estar sempre na descrição do vídeo e no comentário fixado. Então, dados os recados, vamos pro caso. Jason Worley é um engenheiro de software que buscou na internet pessoas que pudessem lhe dar algum tipo de aconselhamento conjugal. E depois disso, ele teve sua vida completamente destruída por uma mulher absolutamente cruel. Para início de conversa, Jason resolveu criar um tópico no site Reddit onde ele utilizava o nome Jason in Hell, Jason no Inferno. Então só pelo nome de usuário dele já dá para entender um pouco da situação que ele estava passando. Bom, se você não sabe o que é o Reddit, basicamente ele é um grande fórum na internet onde você pode compartilhar seus gostos, fazer perguntas e fazer um monte de outras coisas. Ele é o 6º site mais acessado nos Estados Unidos e o 18º mais popular do mundo todo. Como eu disse, o Jason estava tendo problemas conjugais e resolveu buscar a ajuda de estranhos no Reddit, muito provavelmente porque ele não queria falar sobre essa situação com as suas pessoas próximas, porque ele não queria deixá-las preocupadas ou só não queria se expor. Cara, e é muito triste isso porque a situação que o Jason estava passando era muito delicada. Tão delicada que eu resolvi colocar aqui pra vocês o desabafo dele, né? Tudo que ele postou lá no Reddit eu vou narrar aqui pra vocês. Então, em sua primeira postagem, que foi realizada no dia 28 de outubro de 2016, o Jason disse o seguinte: eu peguei minha esposa me traindo mais de um ano atrás. Fiquei com ela pelo bem de nossos filhos, mas não consegui tirar isso da cabeça desde então. Eu tinha acabado de assumir um novo projeto e novas responsabilidades no trabalho. Eu estava trabalhando muitas horas, mais de 60 horas por semana, e estava visivelmente estressado. Foi em maio de 2015 quando notei que ela havia adicionado uma senha ao telefone. Quando perguntei o motivo, ela me disse que era porque estava planejando meu presente de Dia dos Pais e não queria que eu estragasse a surpresa. Cerca de uma semana depois, ela veio até mim e me disse que se sentia culpada por manter um grande segredo de mim e falou que estava planejando com o nosso vizinho construir um escritório para mim como meu presente. Isso me pareceu estranho, pois em nossos 6 anos juntos, ela nunca disse que se sentia culpada por nada e sempre insistia que nunca se arrependeu de nada em sua vida. O tempo passou e o seu telefone ainda estava protegido por senha. Tinha algo errado. Eu a via mexendo no telefone e sorrindo com mais frequência, mas quando perguntava o que ela estava fazendo, ela não dizia nada e guardava o telefone. Então, certa manhã, esperei ela entrar no chuveiro e peguei o telefone antes da tela bloquear. Eu li suas mensagens e descobri que ela tinha acabado de mandar uma mensagem para o vizinho. Estou toda coberta de glacê. Você quer lamber? Não havia outras mensagens, apenas aquela. Então descobri mais tarde que ela havia configurado seu telefone para excluir as mensagens após um certo período de tempo. De momento me senti muito desconfortável, mas sabia que ela tinha um senso de humor pervertido. Vocês sabem, ela gostava de provocar as pessoas, mesmo que não fossem muito próximos. Então pensei que ela nunca faria nada para me machucar. Com o passar dos dias, notei que o vizinho estava passando cada vez mais tempo em nossa casa. Não podia ignorar isso. Algo não estava certo. Então comecei a verificar a localização do celular dela usando a linha do tempo do Google. Foi nesse ponto que percebi que haviam grandes lacunas de tempo em seu dia, porque ela estava desligando o GPS do telefone. Em julho, a paranoia estava me deixando louco, então disse a ela que precisava instalar um novo antivírus em seu telefone. Quando ela desbloqueou o celular para mim, eu instalei um software anti-furto.
para que eu possa ligar o GPS remotamente e configurar o backup e restauração de mensagens, para poder ler todas as mensagens de texto no meu computador. No dia seguinte, minha mãe pediu para passar um tempo com meus 2 filhos, então minha esposa foi deixá-la na casa dela, e assim ela teve todo o dia livre. Eu observei seus movimentos, ela estava no trabalho e passou o dia tentando se encontrar com o vizinho, mas não conseguiu porque ele estava ocupado em outro local. Naquela noite, pegamos as crianças na casa da minha mãe e saímos para jantar com o vizinho, sua namorada e seu filho. Minha esposa e a namorada dele conversaram, beberam e tiraram algumas brincadeiras. A namorada dele mencionou que gostaria de ver o filme Magic Mike XXL. Eu disse que era uma boa ideia e falei que poderia cuidar das crianças para que a minha esposa e ela pudessem ir. Então minha esposa e ela foram e o vizinho e eu voltamos para minha casa, para que as crianças pudessem jogar videogame juntas. As crianças foram para o quarto do meu filho e o vizinho ficou sentado na minha frente, no outro sofá. É neste momento que minha esposa começou a enviar mensagens de texto para ele. Ela descreve atos sexuais e diz que gostaria de realizar com ele, e ele estava retribuindo. Ela disse para ele olhar seu Snapchat. O vídeo era ela se tocando em um banheiro. Eles continuaram conversando, tentando descobrir quando poderiam se encontrar para fazerem os atos, mas então eles disseram que se amam, e tudo o que eu pensei em fazer foi pular em cima dele e nocauteá-lo. Mas eu me contive e continuei lendo as conversas que se desenrolaram na minha frente. Minha esposa e a namorada do vizinho voltaram do cinema, e eu pedi educadamente que todos se sentassem. Pedi então às crianças que ficassem no quarto do meu filho e fechei a porta. Eu voltei para a sala e confrontei minha esposa e o vizinho. Eu disse: então vocês dois se amam, hein? Minha esposa entrou no modo de negação total e a namorada do vizinho começou a bater nele. Eu perguntei à minha esposa se ela estava mandando mensagens para ele. Ela disse que não. Então eu mostrei a ela as mensagens de texto e ela admitiu, mas disse que foi a primeira vez que foi tão longe. Pergunta à minha esposa se ela enviou fotos nuas e ela disse que não. Então eu mostrei a foto para ela e ela admitiu, mas disse que foi a primeira vez. De novo. Perguntei se eles já tiveram relações sexuais e ela disse que não. E nessa hora eu pensei, por que eu não esperei para pegá-los fazendo sexo? Eu disse a ela que tudo havia acabado, e ela disse que se certificaria para que eu nunca mais visse meus filhos se eu fizesse isso. Ela planejava usar o fato de eu ter tentado tirar a minha própria vida no ensino médio para provar que eu não estava apto a ficar com os meus filhos. Ela continuou a dizer que era tudo minha culpa, por estar tão ocupado com o trabalho e estressado, que ela só queria alguém com quem pudesse conversar. Então ela me deu um ultimato para decidir o que iria fazer. Os vizinhos foram para casa e minha esposa e eu discutimos o resto da noite sobre o que iríamos fazer. Continuamos indo e voltando sobre o assunto durante todo o fim de semana e finalmente decidimos que iríamos nos separar temporariamente enquanto descobríamos o que queríamos da vida. Eu fiquei em casa e ela levou as crianças para a casa da mãe dela. Na segunda-feira eu fui trabalhar e recebi uma mensagem dela no meio de uma reunião com os meus chefes, dizendo que ela havia explicado as coisas para nossos filhos, mas eles estavam chateados e eu precisava explicar para eles também. Cheguei em casa do trabalho e encontrei meus filhos chorando. Ela disse a eles que a mamãe teria que se mudar porque o papai estava bravo com ela. Quando meu filho quis me abraçar, ela disse a ele que não podia. Meu filho pensou que se a mãe dele tem que sair porque eu estou bravo com ela e ela deve se mudar, então eu devo estar bravo com ele também. Minha filha estava chorando por causa do irmão dela. Acho que ela não tem idade suficiente para entender o que estava acontecendo. Foi nesse momento que percebi que ela iria arrastar as crianças para o inferno se eu as deixasse. Então engoli meus sentimentos e implorei para ela ficar. Ela concordou e insistiu que eu pedisse desculpas ao nosso vizinho, já que ainda precisaríamos conviver com eles, porque nossos filhos são bons amigos. Eu odiei isso, mas fiz de qualquer maneira. Nós ainda saímos com eles de vez em quando e eles vêm para os aniversários e festas de fim de ano. Eu faria qualquer coisa pelos meus filhos e sempre me comporto civilizadamente. A situação se normalizou por um tempo, mas eu ainda penso nisso constantemente.
Então, quase um ano depois do incidente original, por volta do Dia dos Pais novamente, ela enviou fotos novamente para o vizinho. Dessa vez disse que foi um acidente e que ela pretendia enviar para mim. Eu não acreditei, mas segui em frente. Meu desempenho no trabalho foi prejudicado e sinto que não consigo dormir direito há meses. Receio que depois de tanto tempo e o fato de eu ter implorado para ela voltar, pedir o divórcio agora só tornaria mais vingativa em relação aos meus filhos e a mim também. Estou em um buraco que eu nunca poderei sair e realmente não falei isso com ninguém. Eu não quero falar com minha mãe porque ela trataria minha esposa de forma diferente e eu não preciso de mais duas pessoas brigando. Tentei conversar com um amigo sobre isso, mas seu conselho foi colocar minha confiança em Deus. Só que isso não foi um consolo para mim, pois eu sou ateu. Então eu não tenho ideia do que fazer com os meus sentimentos ou como seguir em frente. A postagem dele teve mais de 200 comentários. Muita gente queria que ele se vingasse, mas a esmagadora maioria queria que ele pedisse o divórcio e levasse seus filhos embora, para evitar danos no futuro. No dia 1º de novembro de 2016, o Jason postou uma atualização no Reddit. Nessa nova postagem, ele dizia que havia tomado uma decisão e ele iria contatar um advogado para pedir o divórcio. E ele agradecia a todos que haviam o ajudado a entender toda aquela situação. Aquela era a hora do Jason se defender e finalmente seguir em frente. Então, no dia 15 de novembro de 2016, o Jason finalmente tomou a decisão de pedir o divórcio. Porém, mal ele sabia que aquela decisão o colocaria em um inferno pior do que o que ele já estava. No dia 17 de novembro de 2016, uma ligação é feita para o serviço de emergência 911 às 4 horas da manhã. A voz sem nenhum pingo de emoção do outro lado da linha é de Brandy Worley, a esposa do Jason. A mulher disse na ligação que havia acabado de esfaquear seus dois filhos, Tyler, de 7 anos, e Charlie, de apenas 3 anos de idade. Naquela noite, a família havia saído junta para ver uma apresentação de dança na escola da Charlie, e após retornarem dessa apresentação, o Jason disse novamente para a esposa que tudo estava acabado e que ele queria o divórcio. A Brandy parecia conformada e chamou a mãe dela para passar a noite junto com ela. O Jason então resolveu dormir no porão durante aquela noite, provavelmente para não ter contato nem com a Brandy, nem com a mãe dela, mas ele não podia nem sequer imaginar os perigos que seus filhos corriam. Nesse meio tempo em que a Brandy chamou a mãe dela para dormir com ela ali na casa, ela saiu para comprar um limpador de cachimbo, porém na verdade ela comprou uma faca, a mesma faca que ela utilizou para tirar a vida dos filhos. Como eu disse, o Jason foi dormir no porão e quando ele acordou durante a madrugada, ele ouviu vários gritos. Os gritos eram de seus filhos, então ele subiu a escada correndo. Após ele subir as escadas desesperado e chegar na cozinha, o local de onde vinham os gritos, ele viu a mãe de Brandy chorando em completo desespero. Quando ele perguntou para Brandy o que ela tinha feito, a mulher simplesmente disse o seguinte: "Agora você não vai poder tirar os meus filhos de mim." O serviço de emergência ainda chegou a ser acionado, como eu disse anteriormente, mas quando chegaram ao local, o Tyler e a Charlie já estavam sem vida. A Brandy havia se golpeado no pescoço com uma faca, porém ela foi levada ao hospital, socorrida e conseguiu sobreviver. Mas um detalhe aqui para vocês é que ela se golpeou em um local que ela sabia que não seria fatal. O local que ela atingiu os filhos era sim um ponto fatal, mas o dela ela sabia que não seria, então ela só fez para fazer drama. O xerife do condado de Montgomery levou a Brandy para a delegacia após ela se recuperar e lá a mulher foi acusada de homicídio. E após ser acusada, ela foi levada para a cadeia do condado. No final de novembro de 2016, Brandy foi levada a julgamento e se declarou inocente das acusações. A equipe de defesa dela tentou alegar que a mulher era insana, então alguns testes psiquiátricos foram realizados. Como os testes que foram realizados não comprovavam que ela não estava em posse de suas faculdades mentais, ela foi levada a julgamento como uma pessoa completamente apta a ser julgada.
Então, alguns meses depois do primeiro julgamento, já em 2017, a Brandy resolveu mudar suas alegações e dessa vez ela se declarou culpada de ter tirado a vida dos filhos. E devido a isso, ela foi sentenciada a 120 anos de prisão, sem direito à liberdade condicional. A Brandy em nenhum momento demonstrou remorso pelo crime e quando estava na prisão, ela foi diagnosticada com depressão. Alguns meses depois da condenação da ex-mulher, o Jason ele deu uma entrevista a um jornal e disse o seguinte: "Tudo o que me importa é nunca mais vê-la." Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero imensamente que vocês tenham gostado da forma como eu narro os casos e nunca do que essas pessoas fazem. Se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal, manda para os amigos, me siga nas minhas redes sociais. O caso de hoje foi roteirizado pelo Daniel do Paralelo Metafórico, então se vocês quiserem, dê uma passada no canal dele, que o link vai estar aí na descrição. Então, é isso, até a próxima e tchau!